Agora finalmente dá para entender o que o médico tá falando. Fala pessoal, bem-vindos mais um episódio do Vascular Vibes, seu podcast favorito sobre saúde vascular. Tô eu aqui, Mirna, o Afonso do Tudo meu bem? lado, e o tema de hoje é um tema assim fundamental, um tema que todo mundo deveria ouvir um pouquinho e entender com o seu médico, porque sem isso não dá pra entender nada do que a gente fala. É tipo um tradutor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mediquês médico, né? Sim. Traduzindo aquela coisa que você ouve quando vai numa consulta, que parece que você foi conversar com a professora do Snoopy. O que alguns termos técnicos que o médico acaba falando sem querer, porque é o dia a dia dele, significam para você sair de lá podendo entender o que está acontecendo. Não adianta a gente pegar e ir numa consulta. Consultar é perguntar. Você Sim. tem que sair de uma pergunta com uma resposta. Sim. Ou com algo próximo disso. Sim. É que a gente estuda durante muito tempo e às vezes a gente se perde nos termos que são muito técnicos, vamos dizer assim, né? Que nem você ir no acertar o carro e ele fala assim: ah, porque você tá com problema na rebimboca da parafuseta. Ah, onde é a rebimboca da parafuseta, né? Onde que é isso? Faço a menor ideia. Então a gente não entende aquele conceito. Só que aqui em saúde é fundamental você entender 100%, porque você só vai se ajudar no seu tratamento se você tiver entendido o problema, o tratamento, a medicação, todos os passos. Se você não entendeu, a gente não vai conseguir um bom resultado. Então é importantíssimo não ter dúvidas, por isso esse vídeo, um vídeo fundamental para que você não tenha nenhuma dúvida. E já que a gente está falando que é fundamental, vamos encaminhar esse vídeo para todos os seus amigos, colegas, para que eles também não tenham nenhuma dúvida quando for na próxima consulta com vascular. Vamos tirar todas as dúvidas aqui. E se tiver qualquer coisa que a gente não falou no vídeo, vocês podem deixar aqui também de dúvida, que a gente vai responder. E já que a gente fez essa pausa, segue a gente, né, por favor. Já aproveita, aperta no sininho, curte o canal, manda para aquele teu amigo que saiu de uma consulta e não entendeu bolhufas do que aconteceu. Isso, vamos lá. Tá? Então o que acontece, pessoal? Todo mundo sabe mais de alguma coisa do que outro, independente do que seja. Né? Todo mundo direciona o estudo, o esforço de uma vida para conhecer um pouco mais de alguma coisa, né? Se eu for falar com alguém que cozinha muito bem, a pessoa vai falar muitos termos técnicos que a gente também não domina. Sim. É a mesma coisa, da mesma forma como um mecânico, um engenheiro, o médico é assim. Sim. Só que na medicina a gente acaba tendo que lidar com essa situação. E a gente, como é uma coisa que literalmente é vida ou morte, né? Sim. Você precisa saber o que está acontecendo com você para saber como lidar da melhor forma possível. Então não adianta eu pegar e ir numa consulta, ouvir uma pessoa falar uma coisa que eu não entendi e achar que tá tudo certo. Sim. Se você tem dúvida do que aconteceu, não deixa a dúvida em você. Sim. Solta essa dúvida. Consultar é perguntar. Sim. É justo você sair de uma pergunta com uma resposta. Saia de uma consulta médica com a sua dúvida esclarecida. Sim, a gente precisa desmistificar isso, porque todo mundo sempre teve medo de fazer pergunta até na escola, né? Quando era na escola você não tinha entendido muito a matéria, não sei o quê, mas a gente ficava com aquela dúvida, preferia do que levantar a mão e perguntar pra todo mundo. Ah, mas no último minuto antes de acabar a aula dá dó mesmo. É. Sim, mas é importante. Ali é o ambiente seguro, tá? É importante que você entenda, aquilo é sobre a sua vida e sobre a sua melhor resposta. E a função do médico é estar ali para te explicar tudo. É isso que a gente tem. A gente estudou durante muito tempo para poder pegar esse conhecimento e levar de uma maneira mais fácil para vocês. É importante que vocês digam: doutora, eu não consegui entender desse jeito que você explicou. A gente vai trocar as palavras, a gente vai melhorar, a gente vai simplificar. Às vezes usar uns desenhos que ajudam bastante, né? Eu gosto bastante. Eu uso muito também. Sim, para vocês entenderem melhor, mas é importante que role essa conexão, que você realmente aprenda, tá? Então não tenham medo de perguntar. Você vai numa consulta para perguntar. Tire todas e qualquer dúvida. Isso é importantíssimo, tá? E outra coisa também que é importante é o seguinte: quando você vai numa consulta,
você vai tirar uma dúvida de você. E o médico, ele brinca de detetive. Você vai seguindo, a gente vai seguindo as pistas para chegar a encontrar quem que é o culpado das coisas. Então, é importante, se você é o mais interessado em resolver o problema, é muito importante você ter em mente que você precisa dar as informações. E o que fica lá de informação, ela fica lá. Ela não Sim, sai daquele ambiente. Tem uma coisa chamada sigilo médico. A gente nunca, jamais vai falar alguma coisa sim, sobre você para outra pessoa. E se precisar discutir caso, tirar dúvida, alguma coisa assim, nunca, jamais é identificado o paciente. sim. De uma forma que o sigilo que você falou ali numa sala de consulta pode ficar sossegado que vai ficar ali. Então, não tenha receio de passar as informações que são necessárias para fechar um diagnóstico, para saber o que está acontecendo. Isso é muito importante. Se você tem que, da mesma forma como você tem que sair de lá sem dúvida nenhuma, o médico, sabendo o que está acontecendo com você, consegue dar o tratamento mais adequado possível. Sim. E vamos começar? A gente fez um apanhado das principais coisas que a gente sabe que é um pouco mais difícil, que a gente já viu pacientes com confusões, com dúvidas. Então, pra gente fazer um apanhado aqui, claro, é um vídeo curto, né? Pra não ficar muito cansativo. Então, se tiver alguma coisa que a gente não falou e você gostaria de saber, pode deixar aqui que a gente também vai responder depois, tá bom? Vamos começar pelo principal, que eu acho que é uma coisa que o pessoal confunde bastante, né? O que é veia, o que é artéria? E existe a veia aorta? Bom, o que acontece, pessoal? O coração é uma bomba, ele manda o sangue para a extremidade pelas artérias e o sangue volta pelas veias. Então existem doenças arteriais, doenças das artérias e doenças das veias, que fazem o líquido voltar das pernas para o coração. Se eu tenho uma doença numa artéria e o sangue não está chegando, vai ter alteração de pulso, o sangue não vai dar para sentir o bombeamento do sangue na extremidade, o sangue não vai simplesmente chegar nas extremidades. É completamente diferente de uma doença de uma veia, onde o sangue chega bem, mas ele tem dificuldade de voltar o sangue das pernas para o coração, ou da extremidade de volta para o coração. Então o que acontece? São coisas completamente diferentes, uma doença de uma artéria ou de uma veia. E a aorta nada mais é do que uma artéria, que é a principal artéria, a primeira artéria que sai direto do coração para levar o sangue para todo o corpo. Não existe veia aorta. O que seria o equivalente a isso seria uma outra veia que chama veia cava, seja a cava inferior ou a cava superior, que são os vasos que às vezes que comunicam diretamente com o coração, tá? Tá. Então, claro, a gente falou disso. E aqui é importante a gente falar a diferença, já que a gente está falando o que é veia, o que é artéria, existe uma confusão muito grande quando a gente fala de trombose. Trombose nada mais é do que o meu sangue ele virar uma gelatina, ele enrijecer e ficar durinho. Isso pode sim acontecer numa veia, isso pode sim acontecer numa artéria. A trombose que acontece na veia é a trombose venosa. Que é da veia. A trombose que acontece na artéria é uma trombose arterial, só que são quadros totalmente diferentes. Aquela trombose que o pessoal tem, que é a dor na perna e tem medo de fazer, porque conecta com a circulação pulmonar, de fazer a embolia pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, é a trombose venosa, tá? É um quadro grave, sim. O maior risco é da gente evoluir para esse problema pulmonar, que é o coágulozinho sair da minha perna, caminhar e parar lá no pulmão e eu ficar com falta de ar e tem risco de morrer sim. Mas a trombose arterial é outro quadro. Lembra que ele explicou agora que a artéria é quem leva sanguezinho, é quem leva comida? Se a artéria entope, não chega sangue, não chega comida. Então, qual que é o risco da trombose arterial? De eu perder aquele membro. Pode ser minha perninha, pode ser meu braço, pode ter trombose na cabeça e eu sofrer o que a gente chama de derrame ou AVC. Pode ser no coraçãozinho, a gente chama isso de infarto. Pode ser no meu rim, o infarto renal. Pode ser no meu fígado, o infarto hepático. Pode ser nisso. Então, o que eu tenho que lembrar? Um vaso, quando a gente fala, vocês chegam muito com varizes pra gente, falando, doutora, mas eu tenho varizes porque eu tenho um vaso entupido. Não, quando a gente trata e fala assim, varizes é um problema de velocidade
do sangue na veia, não que ela está entupida. Entupimento você tem quando você tem trombose venosa profunda. Ou se você tiver um quadro arterial, quando você tem esse quadro arterial que a gente está falando, tá? São doenças separadas. Então, vamos deixar bem claro, a trombose arterial é diferente da trombose venosa. Para cortar ainda mais esses termos técnicos, vamos fazer o seguinte, vai ficar até mais fácil. O sangue, alguém lá em cima quando fez o homem foi esperto, eu falo isso com frequência até demais. O que acontece é o seguinte, o sangue ele é feito para estar dentro do vaso. Se ele sai do vaso, o corpo entende que está sangrando. E daí ele tenta regenerar isso. Então ele forma uma gelatina, forma um coágulo. Coágulo é o sangue virando uma gelatina. Se esse coágulo ele se forma dentro de um vaso, independente de qual seja, se é uma artéria ou uma veia, o nome disso é trombo. Daí que vem o nome trombose. Se esse trombo ele se solta e cai na corrente sanguínea, ele migra e está rodando em algum lugar no corpo pelos vasos, isso a gente chama de embolização. Daí que vem o nome êmbolo. Por isso que vem o termo embolia. Então, o coágulo que estava numa veia na perna, por exemplo, que é uma trombose da veia, trombose venosa, em especial das veias profundas. Uma trombose venosa profunda. Se ele se desprende, ele faz uma embolia, ele emboliza. Caiu na veia, subiu, passou pelo coração, o sangue volta da extremidade para ser oxigenado pelo pulmão. E daí você teve uma embolia, porque o coágulo saiu de lá e migrou e parou no pulmão, é uma embolia pulmonar. E aí a gente tira todos os termos técnicos disso daí. Tá bom. Então é importante a gente entender essa diferença, tá bom? Um quadro pode ter o mesmo quadro na artéria e na veia, mas são clínicas totalmente diferentes. E aqui a gente vai falar assim, mas eu não tenho uma veia entupida porque eu tenho varizes. Não, varizes é um quadro decorrente de outra coisa que não o entupimento de uma veia, tá? Eu vou ter uma diferença na circulação. Vamos pensar assim, então qual que é o problema de varizes? Ele não acabou de falar que é um vasozinho que tem que pegar o sangue que tá lá no pé e trazer de volta? Então, o que acontece? É um defeito genético que é piorado por condições, né, da minha vida. Eu sou muito sedentária, eu ganhei peso, né, eu engravidei, eu uso bastante hormônio externo, eu tive várias outras intercorrências durante a minha vida que piorou a minha genética, aquele vaso adoeceu, dilatou e ele funcionava com um sistemazinho de compota, que nem a usina hidrelétrica. Como é que a água da usina hidrelétrica ela fica sempre indo numa direção? É do mesmo jeito que acontece com a sua perninha. Eu tenho umas portinhas, a portinha abre, a água sobe contra a gravidade. O que faz com que o sangue não desça de novo? Eu fecho essa portinha. E aí eu vou sempre empurrando o sangue para cima e mantendo. Agora pensa comigo, eu tenho uma portinha aqui. Se meu vaso dilatar, não vai ficar um espaço entre isso? Nesse espaço que fica pós-dilatação, a gravidade vai agir. A veia aperta para tentar fazer o sangue subir, só que a gravidade faz o quê? Volta de novo. E fica aquele sangue estagnado ali, parado. Então, varizes é um problema circulatório. A minha veia não funciona. O vascular, quando a veia não funciona, a gente chama isso de insuficiência. Ou então tem um outro termo que vocês veem muito no seu ultrassom, que é a mesma coisa que insuficiência, que a gente chama o quê? De refluxo. O que acontece é assim, pessoal. O fluxo normal do sangue pelas veias é sair da perna e voltar para o coração. Então, o fluxo normal do sangue é sair da perna e voltar para o coração. Esse é o fluxo normal. Se o sangue, ao invés de ir pelo fluxo normal, ele refluir, aí o nome é qual? É um refluxo, o líquido está voltando. Isso para quem trabalha com mecânica, às vezes aparece refluxo de válvula. Sim. Né? É a mesma coisa. E não deixa de ser refluxo de válvula também, porque o que o cara tem na veia são válvulas. Sim. Né? Na prática a gente é encanador, pessoal. Só que não passa sangue. Sim. Então esses dois terminhos que a gente está falando, insuficiência ou refluxo, é a mesma coisa e vocês vão achar no laudo do ultrassom Doppler de vocês. Quem tem aí varizes já fez um Doppler, pega lá, vão dar uma olhadinha, ou então, se for um Doppler bom, né, que não tem tantas coisas, em vez de você ler insuficiência e refluxo, você vai ver o quê? Sem refluxo ou veias suficientes, quer dizer, são veias que estão trabalhando direitinho, não tem nada. Então, você pode encontrar esses dois termos ali, vamos desmistificar aí o Doppler, né? Ou melhor ainda, vamos pegar outro termo técnico, o que é o Doppler? Né? Sim. O que é o Doppler?
O ultrassom, ele é um exame que ele solta um som e baseado no quanto volta desse som de volta para o aparelho, ele gera uma imagem. Então a partir daí eu consigo ver tamanho de vaso, eu consigo ver algumas estruturas. E ele capta, em especial o ultrassom Doppler, ele usa um negócio chamado efeito Doppler. Aquela coisa de quando você fecha os olhos e você ouve a ambulância passando, você sabe se ela está chegando, se ela está indo embora. Né? Então o que acontece? Com base nesse princípio, ela pega o som do sangue passando pelos vasos para me falar para que lado o sangue está indo e em que velocidade o sangue está indo. Com esses dados eu consigo saber se o sangue, por exemplo, em um paciente que tem varizes, está voltando para o coração ou com o fluxo invertido acumulando na perna. Ou se tem alguma coisa que pode entupir, por exemplo, o sangue não está passando por uma região que o vaso está entupido, que seria o quê? Por um coágulo, uma trombose venosa, ou numa veia superficial que a gente chama de tromboflebite. Sim. Tá? E já que a gente está falando de ultrassom Doppler, né, a gente falou muito das varizes e agora da trombose, né, então eu vou ver os termos insuficiência, refluxo ou trombose. Agora, se for na artéria, que termos estranhos que a gente vai achar naquele exame que às vezes vocês ficam com dúvidas e ficam até desesperados? Que termo que a gente acha no arterial? Calcificação? Sim. Calcificação é uma coisa muito comum. Quando aumenta a idade, pessoal, é normal você ter uns acúmulos de cálcio, né? Você ter como um efeito da idade começar a aparecer uma outra placa. Por isso que essas placas de gordura que podem aparecer no sangue, na artéria, elas podem aparecer como sendo irregularidades. Se você tiver uma irregularidade pequena, não chama tanta atenção. Você tem, por exemplo, uma rua. Começou a ter movimento nessa rua. Aparece um outro buraquinho na rua, fica um pouquinho alterado o asfalto, fica. Isso é o quê? Uma irregularidade. Chama muita atenção? Às vezes sim, às vezes tem umas buraqueiras bruta, né? Então, quando tem muita irregularidade, tem algum quadro que pode alterar o fluxo, aí chama atenção. Se for irregularidade pequena que não muda o fluxo, não chama atenção. Isso. Então, quando a gente está olhando para um Doppler arterial e vocês vão ver termos estranhos lá, vocês vão ver estenose, oclusão ou suboclusão. O que é a estenose, né? A irregularidade, como ele falou, é só um pouquinho, tipo umas ruguinhas ali, umas plaquinhas bem pequenininhas que não alteram nada a sua vida, né? Que geralmente acontecem normalmente com a idade. Então, pessoas mais velhas vão ter artérias com irregularidades, tá bom? Não é comum em pessoa jovem, tá? A não ser que você seja adepto aí de um cigarrinho aí, né? Seja vape, seja cigarro, qualquer coisa. Agora, o termo estenose, o que significa uma estenose? Eu preciso me preocupar? Estenose quer dizer que eu tenho um vasinho e eu criei o quê? Uma plaquinha de gordura. Então, ao invés do sangue passar num espaço maior, agora ele está passando num espaço reduzido, num espacinho menor. Tem tipos e tipos de estenose, e vocês vão ver isso no Doppler. Às vezes vocês vê o termo assim, estenose não significativa, ou então estenose significativa, ou então às vezes você vê uma porcentagem lá, 50%, 70%, qualquer porcentagem. Depende, por isso que é importante você ir no seu médico. Tem estenoses, principalmente quando define só significativa ou não. Se uma coisa é significativa, quer dizer que uma coisa é importante. Se ele colocou não significativa, quer dizer que não é uma coisa tão importante, tá? Então, estenose depende do tanto que estenose o vaso. Estenose é fechamento do vaso. Imagina se o cano começa a ficar mais fino. Essa que é a ideia. Então, para passar a mesma quantidade de líquido, tem que passar numa velocidade muito maior. E é assim que a gente consegue ver isso no ultrassom. Sim. Né? E aí quando a gente fala o termo suboclusão, quer dizer que tá quase 100% entupido. Tá passando só, tipo, sabe um fiozinho de cabelo assim, ó, bem tiquinho. É grave, é importante sim a avaliação. E a mesma coisa do termo oclusão. Termo oclusão quer dizer que você fechou totalmente aquele vaso, não tá passando nada, zero, não passa coisa nenhuma. Também precisa de avaliação, também precisa de cuidado e acompanhamento, viu? Então é só para vocês entenderem o que é o termo quando vocês pegarem esse exame, né? Ah, não, esse vaso meu, aqui sim entra aquele termo que vocês gostam de usar. Lembra, artéria. Meu vaso está entupido. Realmente, seu vaso está 100% entupido quando tem oclusão. Quando tem suboclusão, ele está 99% entupido.
Quando ele tem estenose, aí o entupimento varia, depende de quanto é a sua estenose, 50%, 30%, não sei, quanto por cento. Agora, um outro fator muito importante de levar em consideração é o seguinte: se o que a gente trata na realidade não é o exame, a gente trata o paciente. Então, esse grau de estenose, ele não é tão significativo assim, dependendo da clínica. Se a pessoa não sente nada, não necessariamente precisa de um tratamento específico. Sim, às vezes Tá? só tratamento clínico, né? Só não que, cirurgia. às vezes, dependendo do lugar onde tem esse fechamento, esse grau de estenose, por exemplo, numa carótida, às vezes pode indicar até uma cirurgia, mesmo uma Sim. pessoa que não sente nada. Por isso que é tão importante a avaliação de um médico. Você precisa passar com um vascular se você tem, por exemplo, uma estenose de carótida. Um fechamento de uma carótida pode sim indicar, às vezes, uma cirurgia numa pessoa que não sente nada para evitar um derrame no futuro. Sim, Só que a gente precisa ver isso direito. Tem casos e casos. sim. Aqui é só para vocês entenderem, né? Se vocês não entenderam quando o doutor falou assim, ó, você tá com uma estenosezinha aqui na perna, no seu ultrassom, a gente vai fazer esse remedinho aqui com esse daqui para ver se melhora. Você não entendeu o que é esse termo? É isso que a gente tá aqui para explicar, para que você entenda, para que você consiga também ajudar no seu tratamento, né? Ah, então se tá entupido de gordura, você entendeu que aquilo ali é gordura. Você não vai ficar comendo coisa frita, nem carne gorda, né? Você vai se ajudar. Você não vai, tipo, o gol é pro outro lado, galera, né? Então vamos se ajudar para você entender. Ah, então eu tô tendo isso e essa estenose é causada por isso. Então eu tô fumando. A minha estenose é causada pelo cigarro. Você realmente vai escolher continuar o tabagismo? Você não quer ajuda pra gente ir em outro caminho, entendeu? É você entender isso. Entender o que é o termo, entender o motivo de você estar ali, porque tudo tem um motivo. Ninguém chegou ali do nada. Ou você fumou, ou você tem um fator familiar muito grande, ou sua alimentação tá horrível, ou seu diabetes está totalmente descontrolado. Alguma coisa tem. E continuando nos termos técnicos, né? Outra coisa que muita gente acaba perguntando às vezes é o seguinte: quando a gente fala a respeito de. Ai, fugiu agora, tava na ponta da língua que você tinha comentado, que era sobre em relação a parte do colesterol, né? Isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas para que eu vou tomar esse remédio Remédio para de colesterol se eu não tenho nada no meu colesterol, meu Se eu exame tá colhi normal? exame de sangue, meu colesterol tá baixo. Por que eu não posso parar? O que acontece é o seguinte: os remédios não necessariamente têm um efeito único. Em especial, nas doenças das artérias, uma das coisas que a gente usa muito é um efeito colateral dos remédios que a gente usa para controlar o colesterol, que fazem o quê? Diminuem o quadro inflamatório, diminuem a inflamação das artérias, evitando que feche mais os vasos. Em outras palavras, mesmo quando o colesterol está normal, paciente que tem placas de gordura, que tem placas de aterosclerose nas artérias, às vezes precisam manter esses remédios. Às vezes precisam manter até por toda a vida. Sim, então assim, às vezes o seu remédio de colesterol não é pelo colesterol que você tira puxando o seu sangue, é pelo colesterol que está grudado na parede da sua artéria. E isso não é medido tirando sangue, isso é visto como fazendo um ultrassom Doppler, fazendo uma tomografia, fazendo algo visual, que eu vejo a placa de gordura ali, tá? Então é importante vocês entenderem sim. Então se o médico mandou você tomar remédio de colesterol e você não tá entendendo por quê, geralmente vai ser por esse outro motivo. Se seu exame lá de sangue tá normal, é por causa disso, tá bom? A gente tá cuidando da inflamação da sua artéria. E já que a gente tá falando de remédio, vamos falar de um outro que é muito interessante, AS. Todo mundo acha que a gente dá AS para afinar o sangue. Na realidade, pessoal, é o seguinte: o ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina, o AS infantil, melhoral, ele tem um efeito que a gente chama de antiagregante plaquetário. O que ele faz não é afinar o sangue. É muito comum a gente ouvir isso do paciente. Na prática, o que ele faz é o quê? Você evita o começo da formação do coágulo. Então você evita que as plaquetas, que são uma substância que fica no sangue, se grudem nas placas de gordura e comecem a fazer umas mini sujeirinhas, que são a causa pela qual pode acontecer, por exemplo, um derrame. São a causa pela qual pode, do nada, formar um trombo, um coágulo dentro do vaso que entope um vaso de forma súbita.
Sim. né? Em outras palavras, a gente usa não para afinar o sangue, mas é uma forma da gente evitar que as placas de gordura piorem de forma súbita. É um jeito da gente garantir que você esteja bem. É um remédio que a gente usa para evitar que dê problema na sua vida. E é um remédio que tem impacto real na sobrevida, no tempo de vida e em qualidade de vida a longo prazo. Sim. É muito importante falar isso do AS, porque muitas pessoas acham que a gente passa o AS porque o sangue tá grosso. Não, seu sangue tá normal, tá? Não é que você tem uma substância que engrossa seu sangue está normal. A gente só tá pegando uma função do seu sangue, que nem ele tá falando, que é essa plaqueta, impedindo com que ela haja durante mais tempo, podendo causar esses problemas a longo prazo para você. Então, não, seu sangue não tá grosso, fique tranquilo, tá bom? Esse é um remédio preventivo, tá? E já que a gente tá falando, sabe uma outra coisa que é muito interessante? Varizes é muito comum, né? Então, são os remédios, acho que são mais usados. Então, o pessoal acredita que também os remédios de varize afina o sangue, por isso que melhora a circulação. Seria o efeito, né? Na realidade, pessoal, o que acontece? O que varizes provoca? Varizes aparece porque o vaso dilatou, a válvula da veia não está conseguindo fechar, e isso faz com que tenha o refluxo, o líquido volta para a perna, e daí dá todo o sintoma de peso na perna, inchaço, queimação. O que esses remédios fazem? Esses remédios são o que a gente chama de venotônicos. Se ele é um venotônico, ele vai fazer com que tenha tônus, ele vai fazer a veia contrair um pouquinho. Quando a veia contrai um pouquinho, a válvula que está lá dentro tendo dificuldade de fechar, começa a fechar mais fácil. Você faz com que aquele sistema de comporta das veias mandem o sangue mais fácil de volta para o coração. Então, você entende os venotônicos, os remédios que a gente usa para varizes, como sendo sintomáticos. Eles são uma bengalinha. Eles aumentam o efeito das outras coisas, da atividade física, de uma meia elástica, de exercício, né? Sim. E outra coisa que muita gente pergunta, e quando a gente comenta na consulta do paciente que tem varizes, a pessoa até buga. E aí, mas vai mexer na safena, que é a veia do coração? Como assim? Isso é uma pergunta muito clássica. Então vamos lá. Safena é uma veinha, tá bom? Que começa aqui na virilha, passa pela parte do meio. Sabe a parte que a gente encosta a coxa e a perna? Passa nessa parte, desce e vai chegar até lá meu pé. Ela é uma veia superficial, não é uma veia profunda, tá bom? Superficial é tudo que tá aqui, ó, perto da minha pele. Profundo é tudo que tá lá, sabe o osso? Lá grudado no meu osso, isso é profundo. Então é uma veia superficial. Só que por que tem essa história do coração? Quando a gente começou a estudar e começamos a tratar os problemas cardíacos e tinha muita placa de gordura aqui, a gente tinha que dar um vaso limpo para que o coração continuasse recebendo sangue. A gente foi lá e falou assim, vamos pegar um vaso que ele não é tão necessário para jogar ele aqui para reconstruir aquele vaso que está quase ou totalmente entupido ou quase 100% entupido para salvar o coração. Então foi um vaso que foi muito utilizado, ainda é utilizado em alguns casos, mas tem vasos melhores. E hoje a angioplastia, que é o stentezinho, sabe? Cateterismo, é muito superior, né? Graças a Deus está evoluindo muito, então em pouco tempo, se Deus quiser, a gente não vai usar mais essas opções de cirurgia aberta. Então, ela foi usada para a gente substituir isso, mas ela não está conectada com o coração, não existe nada relacionado com o coração. Eu posso tirar, tanto que eu tirei ela daqui da perna e joguei ela para o coração. É um vaso que sim pode ser retirado, isso não vai ter interferência nenhuma no seu coração. Tanto é que quando alguém faz uma ponte de safena no coração, ninguém nem olha para a perna, vocês já perceberam? Sim. Isso é uma coisa que chama muita atenção. A pessoa que vai olhar para a perna para ver uma pessoa para um paciente que teve uma ponte de safena, geralmente é o médico que fez a cirurgia. Porque a maior parte das vezes o familiar nem se lembra que tem um corte na perna. Sim, é interessante. E a safena também, ela é responsável por alguma parte, não a maior parte, por alguma parte das doenças dos pacientes que têm varizes. Graças a Deus, a maior parte de varizes não é relacionada à safena, mas tem gente que tem aqueles vasos e a causa daqueles vasos é que a safena dilatou e as válvulas da safena já não estão funcionando. E qual que é o tratamento? A gente se livrar da safena.
Cirurgia convencional foi a primeira técnica que a gente inventou e hoje em dia tem técnicas muito mais modernas. Laser, radiofrequência, coisas que nem precisam de Que na corte. prática fazem o que a pessoa que tem aquele receio com alguns termos tem mais medo ainda. A pessoa vem pra cá pensando que tem uma veia entupida e quando sai da consulta sai mais confuso ainda porque descobre que o tratamento realmente é entupir a veia. Porque o que a gente faz é o quê? A gente trata a safena como? Quando tem uma doença da safena. Se o sangue está voltando da via principal, da veia profunda, pela safena de volta para a perna, como que a gente faz? A gente ou tira a safena que está doente, ou a gente entope essa safena para manter o sangue na veia profunda que está certinho. Sim. Certo? Então, por incrível que pareça, às vezes o tratamento das varizes é entupir a veia doente, seja com aplicação de espuma, seja com cirurgia, seja com laser. Então, é fazer com que aquele sangue não circule mais por aquele vaso que não consegue. Lembra, a válvula não funciona. Se não tá funcional, para que eu vou jogar sangue para uma pessoa que não consegue resolver o problema? Vamos pensar assim, você tem um funcionário e ele não consegue embalar, sei lá, você vende doce. Adianta você dar mais doce para ele embalar? Não adianta. Só que aqui a gente não consegue ensinar a safena a embalar o doce. Ela é impossível de ser ensinada. Uma vez que ela adoeceu, não tem mais cura. Então, o que eu faço? Infelizmente, você demite aquele funcionário. Ó, você vai embora, eu vou colocar um funcionário que vai conseguir embalar. Então, como é que a gente demite a safena? Ou a gente entope ela para nunca mais entrar docinho ali e vai só por vasos bons que tem ao lado, tá? No sistema profundo, na lateral, tudo. Ou eu faço isso com espuma, ou eu retiro ela e jogo fora, ou eu queimo ela. Quando eu coloco um aparelhinho lá dentro e gero calor, aquilo queima toda a parede da veia e ela também vai deixar de passar o sangue aqui naquela região, que é o que a gente precisa. E aí os sintomas, os problemas decorrentes das varizes, a ferida que às vezes você abre, safena tem muita relação com a abertura de feridas de perna a longo prazo. A gente fez até um vídeo muito legal, né, sobre feridas de perna. Se vocês quiserem assistir, não, dá uma olhadinha, a gente vai deixar O link deve estar link, provavelmente aqui em cima. sim. Ó. Ah, Dá uma desculpa, tá do lado de olhadinha. lá. Isso, Tá naquele cantinho ali do isso. vídeo. Dá uma olhadinha porque tá muito bom. Então, assim, é muito relacionado com doença de safena. Infelizmente, ela leva, graças a Deus, lembra que eu falei que ela é menos frequente? Olha que coisa boa. Ela é menos frequente, mas quando acontece, você tem mais chance de evoluir com ferida a longo prazo, né? Então, é importante, sim, a gente tratar essa parte. Realmente, o tratamento de varizes é nada mais do que entupir ou retirar aquele vaso. Ou queimar aquele vaso, né? Vamos dizer assim. A gente pegou bastante coisa em relação a algumas dúvidas das pessoas, né? Sim. Tem alguma coisa que a gente não comentou aqui? Sim. Que você tem dúvida a respeito do mediquês médico? Dos termos técnicos, né, que você pode ouvir em consulta? Então faz o seguinte, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente responde para você. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E a gente está aqui para se ajudar. A ideia é fazer uma comunidade coletiva aqui para a gente ter o bem para todo mundo. Você dá o bem e você transfere isso para todo mundo. Sim. E é excelente nosso tema. Qualquer coisa a gente está à disposição aqui nos comentários, tá? E não perde, semana que vem tá imperdível mais um episódio que a gente tá preparando novíssimo para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal. Até mais.